de biotecnologia, e hoje nós estamos aqui presentes para termos um webinário sobre automação em biotecnologia. Então, começando pelo começo, né, a automação é um processo que vem sendo estudado nos laboratórios e na pesquisa científica já há algum tempo. Existem diversos exemplos de publicações mostrando a importância desse processo, né, o processo de tornar os processos que ocorrem dentro de um laboratório de uma maneira mais automatizada. Isso de forma a garantir, por exemplo, a estabilidade e a integridade de diversos tipos de materiais e amostras que são manuseadas no dia a dia no laboratório, né? E aqui estão alguns exemplos desses artigos, tá? Que mostram a análise de diversas temperaturas, por exemplo, na integridade e na estabilidade de diversos tipos de amostras. Então, os benefícios que a automatização, né, a automação traz num ambiente laboratorial, eles podem ser elencados, serem listados como otimização do espaço. Você consegue ter um melhor aproveitamento do espaço a ser utilizado no laboratório. Você consegue, com a automatização, você consegue aumentar a produtividade dos processos laboratoriais, né, do seu dia a dia na rotina laboratorial e na pesquisa. Você consegue uma integração e uma continuidade na cadeia logística. Então, se você trabalha num laboratório de análises clínicas ou de patologia, por exemplo, e precisa entregar um produto, ou mesmo na indústria, que precisa entregar algum produto para um cliente num certo tempo preciso, né? A automatização vai te auxiliar em toda essa cadeia logística, né? Além disso, como benefício, a gente ainda pode citar um funcionamento seguro do processo, porque você vai minimizar as perdas de qualquer tipo de amostra durante o processo de manuseio e processamento dessas amostras. E, além disso, você ainda tem o controle de armazéns, você consegue fazer um controle mais preciso de todo o processo no estoque, né, das suas amostras. Então, uma de nossas empresas representadas, a Azenta, ela possui diversos produtos voltados para a automatização em laboratório, né? Um desses produtos, por exemplo, é o Sample Store. Esse produto é um armazém automatizado, tá? Que você consegue manter a temperatura interna de temperatura ambiente até menos 20 graus. Então, ele é um sistema de armazenamento automatizado e que tem vários benefícios. Com esse produto, você consegue chegar a acomodar no mesmo espaço mais de 100 milhões de tubos, para vocês terem uma ideia do tamanho que você consegue obter esse tipo de armazenamento automatizado. Além disso, esse Sample Store ele se adapta à mais ampla variedade de material de laboratório em um único lugar, em um único armazém, né? Com ele, você possui diversas prateleiras de armazenamento dinâmico. Então, você consegue ter uma utilização dessas prateleiras da melhor forma possível, né? Você consegue realizar taxas de coleta desses tubos numa razão de mais de 100 tubos em 24 horas, tá? Então, todos esses benefícios vocês conseguem obter com esse tipo de armazém que a Azenta produz e comercializa, que nós comercializamos também.
Então, aqui nessas fotos, vocês conseguem observar diversos tamanhos para diversas necessidades desse tipo de armazenamento automatizado, tá? Como eu disse, então tem uma ampla gama de opções de capacidade que está disponível de 105 mil a mais de 22 milhões de tubos, dependendo do material a ser utilizado no laboratório. Então, esse freezer, né, esse armazém, você consegue ter algumas opções, como manter alguns módulos padrão, que são os módulos que acompanham o armazém propriamente dito, né? Você tem uma flexibilidade e adaptabilidade do material do laboratório, exatamente porque as prateleiras, como eu disse para vocês, são prateleiras dinâmicas, então você consegue ter um robô que faz esse transporte do material direto da prateleira até as mãos do pesquisador. Você tem os módulos de coleta, que fazem essa coleta desse material das estantes. Você tem uma segurança da amostra, porque você não vai ter perda de amostra durante esse processo, né? Com isso, como você tem a otimização do espaço utilizado, então você tem um armazenamento de alta densidade. Um exemplo desse armazenamento de alta densidade são essas caixas aqui representadas nessas figuras abaixo, que são as caixas Cryo Storage Racks, onde no tamanho padrão, o SDS, o padrão da American National Standards Institute, que é o instituto que determina o tamanho padrão das caixas de criogenia. As caixas de criogenia padrão comum, elas comportam até 96 tubos. E a Azenta criou uma forma de conseguir colocar nesse mesmo espaço, nesse mesmo formato de caixa, então 196 tubos, né? Mais do que o dobro de uma caixa convencional, tá? Então, com isso, você consegue um armazenamento de alta densidade. As estantes que existem nesse tipo de freezer, né, de armazém, podem realizar diversos passos, todos esses passos automatizados, tá? Elas possuem um alto rendimento, então a automação de transporte duplo pode ser feito de forma dupla para poder dobrar as taxas de transferência do material, suportando taxas de coleta de mais de 100 mil tubos em 24 horas. Então, uma alta quantidade de tubos em um curto período. E, além disso, ela é fácil de usar, tá? É um sistema fácil de usar, não é um sistema muito complexo. Além de todos esses benefícios, como eu disse, os processos de transporte dessa amostra, de coleta dessa amostra, podem envolver vários passos, da estante de armazenamento até a mão do pesquisador ou de quem estiver utilizando o armazém. Como disse, tem um alto rendimento, então 100 mil tubos em 24 horas, mais de 100 mil tubos em 24 horas. Fácil de usar, porque não é necessário nenhum conhecimento especial para operar esse sistema, tá? Ele é um sistema intuitivo. E ele tem uma capacidade, que eu vou mostrar mais para frente para vocês o que é a capacidade de trabalhar com tubos acústicos. Tubos acústicos são os tubos especiais que funcionam com um equipamento chamado ECHO, de uma outra marca que nós comercializamos, a Beckman Coulter. Esse equipamento, ele faz um processamento especial das amostras, que você consegue garantir a coleta do volume corretamente. Então, você minimiza o erro na coleta de amostras nesse tipo de equipamento, tá? Além disso, a gente ainda, esse freezer, ele tem a opção de interface de automação, que fornece um meio de interface direta do armazém com um sistema de automação externa. Então, você consegue conectar outros equipamentos e outros sistemas de automação, além do armazém, junto com o armazém, para automatizar mais processos do que o próprio armazém já automatiza. Tá? Um outro produto que a Azenta comercializa, né? Fabrica e nós comercializamos, é o BioStore,
que ele é um freezer de menos 80 graus, tá? Um sistema de armazenamento automatizado baseado em nitrogênio líquido, né? Ele acomoda uma ampla variedade de material de laboratório, comporta 630 cryobots. Ele faz uma recuperação de amostra em menos de 60 segundos, então é um processo extremamente rápido, né? Em 1 minuto você consegue recuperar a amostra de interesse. Ele tem uma conectividade LIMS, que é do inglês Laboratory Information Management Systems, que são sistemas de gerenciamento de informação de laboratório, tá? Então, processos automatizados, tá? Da informação dos tubos, do que contém cada tubo, da etiquetagem de um tubo, identificação de um tubo, armazenamento e todo o processo de coleta desses tubos, tá? Além desse equipamento, a Azenta ainda fabrica um outro equipamento chamado BioStore menos 190 graus. Esse sistema também é baseado em nitrogênio líquido, no LM2, e ele é específico para criocassetes. Esses criocassetes são como se fossem esses estojos que vocês conseguem observar nessa figura, onde são possíveis armazenar bolsas contendo amostras, tá? Essas bolsas elas comportam até 250 ml por bolsa. Ele faz o manuseio desses cassetes de forma suave e automatizada. Ela tem uma torre de isolamento para a estabilidade da temperatura, faz um gerenciamento de estoque totalmente integrado. Ela tem uma característica que é interessante, que, por exemplo, numa situação de emergência, o tempo que ela suporta a temperatura ideal de armazenamento é de até 21 dias, tá? Num tempo de espera de emergência. Ela tem uma capacidade de até 990 cassetes criogênicos, tá? Então, é para armazenamento de amostras em nitrogênio líquido. Totalmente automatizado. Então, falando de novo dos tubos que a Azenta também fabrica, né, os tubos e as racks, são diversas opções, como vocês podem observar nessa figura, e esses tubos eles possuem um triplo sistema de travamento. Então, ele tem um sistema de travamento da própria tampa, que vem em cada tubo. Então, no tubo individual você tem um travamento da tampa, que é preciso realizar um desrosqueamento de uma forma precisa para se conseguir destampar aquele tubo. Então, isso garante maior segurança da amostra nesse tubo, né? Então, existem diversos modelos desses tipos de tubos, e todos esses tubos eles podem ser, como vocês conseguem observar, receberem código de barra. Isso é importante para o processo de automatização por robôs, né? Identificação dessas amostras e tudo mais. Você tem ainda uma outra forma de travamento desses tubos dentro das racks, que você trava o tubo girando esse tubo para colocar esse tubo dentro da rack. Dessa forma ele fica travado na rack, né? Não sai da caixa se não for desrosqueado. E, além disso, ainda existe um travamento, um terceiro nível de travamento, que seria o travamento das tampas, que eles possuem uma trava na tampa, que garante que, se essa caixa for invertida, essas amostras não se perdem, porque essas amostras não caem de jeito nenhum, tá? Então, tem essa triplo checagem de travamento como opcional desses tubos. Então, aqui mostrando mais em detalhes alguns dos tubos que a Azenta fabrica, né, para criogenia. Então, vocês conseguem observar aqui a característica do código de barras. Deixa eu colocar aqui o pointer para vocês observarem melhor. Então, aqui os códigos de barra, né? E além desse código de barra comum, ainda existem esse outro tipo de código aqui, que eu vou falar um pouco mais para frente para vocês, que é um código criado pela própria Azenta, que é um padrão que é dito redundante. Esse código é importante ter essa característica, porque ele garante que, se esse código for perder alguma informação por algum acidente, riscar alguma parte desse código,
Ele garante que outras partes do código possam ser lidas, e essas outras partes sendo lidas, elas contêm toda a informação necessária daquele tubo, exatamente porque é redundante. Isso garante que esse tubo consiga ser identificado, mesmo que tenha um leve problema nesse código, né? Então, falando também um pouco dos equipamentos que fazem o tampamento e o destampamento desses tubos, como eu disse para vocês, os tubos precisam ter um rosqueamento da tampa, né? Um desrosqueamento da tampa para poder abrir e fechar esse tubo. Então, esses equipamentos aqui que são automatizados, eles fazem o desrosqueamento e o rosqueamento dessas tampas de forma automatizada, tá? É o IntelliXCAP. Ele é extremamente rápido, então ele é capaz de destampar um rack completo de 96 tubos em apenas 20 segundos, para vocês terem uma ideia. E esse produto, ele funciona com racks de diferentes formatos, como 24 tubos, 48 e 96 tubos, tá? Aquele código que eu falei para vocês, que é esse código mostrado na figura aqui à direita, né? Ele se chama 2D Data Matrix, é o código criado pela Zenta. Eles são compostos por células pretas e brancas, e esse código ele pode ser lido por um software, tá? Então, mais uma etapa de automação que é possível ser feita no laboratório, e que a Zenta também fornece a solução para esse tipo de necessidade. E, como eu disse para vocês, ele é redundante, então ele garante que, se tiver um problema de risco, né, no meio desse código aqui, você consegue ler outras partes do código e consegue identificar o tubo mesmo assim. Então, aqui mostra mais detalhes desse software, e esse software é interessante que ele é integrado também com o Excel, você consegue tabular esses resultados numa tabela do Excel, tá? E aqui a gente consegue observar diversos leitores desses códigos, tá? Aqui à direita a gente tem o leitor individual para cada tubo, e a gente também tem os leitores automatizados para placas inteiras, tá? De diversos formatos. Agora, falando um pouco daquele tubo acústico que eu comentei anteriormente para vocês, que funciona com o equipamento Eco da Beckman Coulter. Então, a Zenta, né, ela desenvolveu uns tubos que são específicos para trabalhar com esse tipo de equipamento, esse tipo de tecnologia. E como que essa tecnologia funciona, né? Esses tubos, eles têm uma característica interessante, que eles não permitem um manuseio manual, tá? Do volume que ele comporta. Esse manuseio é feito totalmente por esse equipamento, tá? E de que forma esse manuseio é feito? Esse manuseio é feito por um equipamento onde a placa ela entra num sentido normal, tá? Então você coloca a placa do bloco em cima assim dele. Vem uma outra parte do equipamento por cima, com uma outra placa que vem por cima da placa original que você colocou inicialmente, contendo as amostras. Essa outra placa ela possui poços também, tá? Então, inicialmente, o equipamento ele possui um sistema que vai analisar o volume contido dentro de cada um desses tubos acústicos. De que forma ele vai fazer isso? Ele é tubo acústico exatamente por causa da forma que o equipamento faz para mensurar o volume de líquido dentro daquele poço. Ele vai mensurar por ondas de ultrassom esse volume. E de que forma ele faz isso? Então, ele emite um ultrassom na base desse poço. Esse ultrassom vai captar uma frequência, tá? Que é referente ao fundo desse poço, vai formar uma frequência num gráfico, tá? Esse momento vai ser a reflexão
da base da placa, tá? Em seguida, ele emite um segundo sinal para avaliar a reflexão do fundo do... o primeiro, na verdade, é do fundo da placa, o segundo é do fundo do poço. Então, ele consegue distinguir a espessura do material entre a placa e o poço propriamente dito, tá? Para vocês terem uma ideia da sensibilidade desse equipamento. Isso, assim, a gente está falando de volumes de 50 microlitros, tá? Então, são volumes bem baixos. E aí, ele manda um terceiro sinal para avaliar a superfície do volume dentro daquele poço, que é chamado de reflexão do menisco. Então, esse momento é o momento que ele avalia o topo, digamos, da amostra dentro do poço. E aí, com essa informação, ele obtém um tempo de profundidade do fluido. Então, ele consegue analisar qual que é o volume de amostra que existe dentro daquele poço a partir dessas mensurações desse ultrassom, desses sinais de ultrassom que foram emitidos, tá? E com isso, ele consegue verificar a diferença de volume que existem entre cada um dos poços, tá? E a sensibilidade desse sinal é de microlitros, de nanolitros, na verdade, até uma quantidade menor ainda que microlitros, tá? Então, para vocês terem uma ideia da sensibilidade dele. E aí, o que ele faz? Ele emite um sinal mais forte no fundo do poço. Não sei se vocês conseguem observar aqui em cima da placa que estava invertida inicialmente no equipamento. Ele faz com que o volume que está contido nesse poço ele vai ser transferido para esse poço aqui de cima por indução sonora. Então, o ultrassom ele vai deslocar esse volume desse líquido desse poço aqui de baixo para esse poço aqui em cima, de nanolitros por nanolitros, entendeu? Então, vai de pouquinho em pouquinho até ir preenchendo o poço, como vocês conseguem observar nessa figura mais à direita aqui, tá? Então, esse sistema ele é altamente preciso, tá? Você não tem perda de amostra nenhuma nesse tipo de automatização, tá? Um outro produto que a Azenta fabrica e nós comercializamos, que é voltado para a automatização dos processos de laboratório, né? É o sistema automatizado de rotulagem de tubos, que é nada mais é que uma impressora e que aplica o rótulo do tubo, tá? De maneira automatizada. E essa impressora, ela faz isso individualmente em cada um dos microtubos, dentro de uma rack que pode ter o formato de 24, 48 ou 96 poços. Ela é compatível com tubos com e sem tampa, tá? Ela realiza uma impressão térmica, ela tem uma etiqueta para até 800 tubos por hora, tá? Ela tem quantidade de etiqueta suficiente para 800 tubos por hora. Os tamanhos de etiqueta são padrão, então de 28 milímetros por 15 milímetros ou 28 milímetros por 12,5. E ela suporta também outros tamanhos de etiquetas além desses padrões, tá? Isso pode ser customizado com a Azenta. Um outro produto que a Azenta comercializa, fabrica e nós comercializamos, é o marcador de tubo direto automatizado, que ela faz uma impressão no plástico, tá, do tubo, diretamente no plástico do tubo, como pode ser observado nessa figura aqui ao centro, tá? Ela tem uma tecnologia de impressão de pixel térmico, então ela imprime texto, código de barras, códigos 2D e arquivos gráficos no tubo, tá? Tem todas essas opções. Os tubos podem ser marcados com qualquer orientação. Essas marcações elas são resistentes à abrasão e produtos químicos e ela tem uma ampla resistência à temperatura, tá? Um outro produto que a Azenta comercializa, fabrica e nós comercializamos, é o removedor de selo de placa automatizado. Então, existem diversos tipos de placas, diversos tipos de experimentos que vocês necessitam fazer no laboratório que utilizam um selo por cima dessa placa. Esse equipamento serve para
tirar esse selo, tá? Dessa placa de maneira automatizada. Então, se você tiver um alto volume de placas a serem desseladas, né? Ou você pode utilizar esse equipamento. Ele tem um ajuste universal para todos os tipos de microplaca e também de tipos de vedação. Ele preserva a integridade da amostra e ele é fácil de usar e fácil de integrar. Então, você consegue utilizar ele integrado com outros processos de automatização em toda a cadeia do laboratório, dos processos do laboratório. O outro equipamento que nós comercializamos é o selador térmico de rolo automatizado, que é o antigo A4S. Ela é uma solução perfeita para selagem a quente automatizada de microplacas, para placas de PCR, placas de ensaio e placas de armazenamento. Ela tem uma instalação simples, ela é de fácil manuseio, ela tem um selamento que é reprodutível, ela tem uma integração com robôs que é plug and play, então facilmente de instalar, tá, e desinstalar. Ela tem uma eficiência econômica, porque o rolo ele é utilizado da maneira mais eficiente possível. E ela tem uma temperatura de selamento que varia de 100 a 195 graus. Tá? Um outro produto que a Azenta fabrica e nós comercializamos é o software Freezer Pro. Esse software ele é voltado para principalmente para os armazéns, né, automatizados que a Azenta fabrica. Esse é um tipo de software que é um exemplo daquele LIMS que eu falei para vocês, do sistema de gerenciamento de informação de laboratório, né? Ele é um software totalmente integrado, como eu disse, às soluções de automatização que a Azenta fabrica. Ele faz um gerenciamento completo das amostras. Com ele você consegue rastrear a amostra dentro e fora dos freezers, então em toda a cadeia logística do processo de manuseio dessa amostra você consegue fazer o rastreamento dela, tá? Além disso, é possível exportar e importar relatórios de dados em diversos formatos, tá? A gente consegue fazer com ele pesquisa ao vivo inteligente, então em tempo real, né? Ela tem trilhas de auditoria completas, então você consegue auditar o processo inteiro, tá? A partir desse software. E os dados dele são salvos na nuvem, tá? Então você não tem problema de armazenamento local. E além disso, você tem uma maior segurança. Agora falando de uma outra marca que nós comercializamos, a Gilson. A Gilson é conhecida na maior, se não de todos, da maior parte dos pesquisadores do mundo todo, né? Está presente em todos os continentes. Diria até mesmo a Antártida, com certeza tem uma pipeta Gilson, pode ter certeza nisso, porque essa marca é muito tradicional no meio da pesquisa, né? E um dos produtos que a Gilson comercializa, né, fabrica e comercializa, que é voltado para a automatização dos processos de laboratório, é o Plate Master. O Plate Master é esse equipamento que pode ser observado nessa figura aqui. Ele faz um processo de pipetagem de microplacas de 96 e de 384 poços, tá? O tempo necessário que ele utiliza para preencher placas de 96 poços, ele é reduzido significativamente para aproximadamente 10 a 20 segundos, tá? Isso de 96 poços. E os de 384 poços, eles podem ser preenchidos em menos de 1 minuto. Então, você otimiza o tempo que você tem disponível no seu dia a dia, no cotidiano do laboratório, porque você consegue realizar essa pipetagem de uma maneira muito mais rápida e também muito mais precisa, tá? Ela realiza essa pipetagem aqui dos 384 poços usando apenas 4 etapas de pipetagem, tá? Então, você também reduz o erro. Já que é automatizado, você acaba reduzindo o erro do processo, tá? Desse processo todo. Aqui a gente tem 2 códigos desses produtos, tá? Dois formatos diferentes.
O de cima para volumes de 0,5 microlitros a 20 microlitros, ajustável em incrementos de 0,1 microlitros, e o de baixo é de 2 microlitros a 220 microlitros, ajustáveis em incrementos de 1 microlitro. Tá? Um outro produto que a Gilson fabrica e nós comercializamos é o Pipette Max. O Pipette Max é uma solução de automatização para laboratório, de qualquer tamanho de laboratório, na verdade, porque ele tem um tamanho bem reduzido, então ele cabe na maior parte dos espaços de laboratório. Né? Ele minimiza os erros de pipetagem nos experimentos, tá? Ele faz o processo de pipetagem ser homogeneizado. Ele é um sistema útil para diversos experimentos, tais como PCR, qPCR, preparo de bibliotecas para NGS, ensaios de sinases, ensaio de viabilidade celular luminescente, entre outros diversos tipos de ensaios. Tá? Então, ele é interessante porque o erro de pipetagem, ele muitas vezes é um fator decisivo no processo de obtenção de um resultado fidedigno no processo laboratorial. E com isso, com esse produto, né, a Gilson fornece uma solução que o pesquisador consegue obter os melhores resultados com esse equipamento. Um outro produto que a Gilson fabrica e nós comercializamos, que é voltado para a otimização e automatização dos processos dentro do laboratório, é o sistema TrackMan Connected. Esse sistema é um sistema que você consegue ter registrado todas as pipetagens realizadas com o pipetador, tá? com a pipeta. Além disso, você consegue ainda manter um registro de calibração dessas pipetas. Então, não só o processo de pipetagem fica mais seguro, porque você vai ter uma transparência maior dos dados obtidos a partir dessa pipetagem, porque ela vai ficar registrada, né, num sistema, como você também vai ter um maior controle de precisão dessa pipetagem, exatamente porque você vai conseguir manter a calibração dessa pipeta mais em dia, né? Você não vai ter problema de calibração, porque você vai conseguir ter um maior controle desse tipo de informação no dia a dia do laboratório. Bom, pessoal, aqui estão algumas das nossas marcas que nós comercializamos aqui na Synapse, tá? Com diversos produtos voltados para pesquisa em biotecnologia. E o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Eu estou à disposição para qualquer pergunta. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Ô, Pedro, é a Joseli. Se não tem pergunta, eu vou falar alguma coisa, pode? Pode, claro. Na verdade, eu faço parte da Gilson aqui no Brasil, então a Gilson tem essa ampla gama de produtos para manejo de líquido. Desses produtos que o Pedro apresentou para vocês, eles têm alguma diferença no sentido de como que eu posiciono, quer dizer, o que serve para quê? Então, o Pipette Max é uma automação que eu consigo automatizar qualquer coisa, quer dizer, amostra que eu preciso pipetar volumes diferentes, reagentes com volumes diferentes, então, isso se destina para quando eu preciso fazer uma programação muito específica para o meu teste. O Plate Master, ele é o que eu falo que é um robô manual, porque tudo que você tem que fazer é repetido igual. Então, eu vou aspirar 96 pocinhos o mesmo volume, passar isso para 384. Então, tudo que eu tenho que fazer igual. E o TrackMan, na verdade, hoje a Gilson tem uma interação com a QIAGEN também, eu posso carregar protocolos e ele faz a pipetagem. A importância do TrackMan é que muitos processos manuais não eram
registrados, não tinha traçabilidade. Então, hoje eu consigo fazer registro que eu preciso para as questões de auditoria, qualidade, principalmente para quem faz desenvolvimento para a indústria farmacêutica. Então, o Trackman ele tem a capacidade de registrar a pipetagem manual. Isso é o único equipamento que faz isso, então a gente tem essa possibilidade. Então, um é aquele atacadão bronco, ele sobe líquido e desce líquido. O outro é quando eu preciso ter uma automação com programações de volumes diferentes. E o Trackman é porque eu posso registrar a minha pipetagem manual. Então, e as pipetas que aí serve para é o pau para toda obra dentro do laboratório. Sim, a Gilson, como eu disse, é a marca mais tradicional nos laboratórios. Eu mesmo, nos meus anos de bancada, não lembro de nenhum momento que eu não tenha usado uma pipeta Gilson. Você sabe a razão? A razão, eu creio que seja pela robustez. precisão. Excelente É uma marca. razão histórica. É uma razão histórica. A patente de manejo de microvolumes é da Eppendorf. Isso é de 58. Então, a Eppendorf desenvolveu, como eu já trabalhei para as duas, eu conheço a história das duas. A Eppendorf desenvolveu um sistema que era capaz de pipetar com precisão volumes melhores de 1 ml para a indústria. Isso foi no final dos anos 50, 60. No início dos anos 80, a Gilson criou a pipeta de volume variável. E aí ela ganhou mercado de uma forma impressionante. Então, é por isso que, por muito tempo, a gente via muito mais pipeta Gilson nos laboratórios, porque ela foi, de fato, a primeira pipeta de volume variável. Então, esta razão é histórica. Entendi. Obrigado pela aula, Ju. Ô, Pedro. Oi, Eduardo. É interessante também comentar, né? Embora você está apresentando, mas eu tive bastante contato com toda essa parte de automação, é que o nosso Pipette Max, ele pipeta, além de volumes variáveis, como a Jo falou, mas você pode programar ele para tirar de um microtubo e colocar em placa, o que alguns sistemas no mercado não fazem. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um tubo primário, ou seja, ele tem lá 1 ml, 2 ml num tubo primário, que seria, por exemplo, um microtubo, e eu preciso... Cortou seu áudio, Eduardo. Se ele tiver com problema, Eduardo, você diz aí se você vai voltar. Então, na verdade, quando a gente fala do Pipette Max, ele é muito versátil. Então, ele trabalha de tubo para placa, de microtubo para placa, de tubo primário para placa. O Plate Master, ele faz mais pipetagens, mas o racional dele é sempre placa para placa. Ele até trabalha também com esses reservatórios. Então, por exemplo, hoje a gente tem reservatórios de canaleta, então eu consigo fazer uma placa com cada reagente diferente, ou sei lá, amostra diferente, em uma fileira ou em uma linha, mas eu preciso, então, daqueles reservatórios com canaletas. O Eduardo voltou? O que a gente normalmente usa com multicanal, né? Isso, hoje você tem formato de placa de 96, dividido em canaletas, tanto para 12 canaletas, quando você usa multicanal de 8, como 8 canaletas, quando você usa multicanal de 12. E isso pode ser colocado na automação para replicar a placa também. Legal. Deixa eu responder aqui umas perguntas que fizeram aqui no chat. Senão eu falo muito. Não, fica tranquilo, João. A gente está aqui para conversar, um debate aqui. A Regiane Denadá, ela perguntou, bom dia, Regiane, poderia abordar sobre a manutenção e assistência técnica? Então, a manutenção, a gente faz aqui na Synapse o trabalho de calibração de pipetas, tá? Assistência técnica, a própria Azenta fornece esse tipo de assistência técnica para os produtos dela. A Gilson tem também, né, Ju, a assistência técnica, né? Tem assistência técnica, então a calibração de pipetas é feita pela própria Synapse. Esses sistemas, eles vêm calibrados da Gilson e eles
são muito robustos, então a gente tem alguns cheques de calibração que a gente faz. Aqui o Eduardo acabou de me mandar uma mensagem que ele está sem internet. E aí eu posso sugerir para vocês, eu vou até colocar o link aqui no chat, porque a gente tem vários vídeos no YouTube que explica bem o funcionamento, principalmente do Plate Master. Uma outra vantagem do Plate Master, ele não precisa nem de energia elétrica. Então, você pode colocar ele facilmente dentro de um fluxo laminar, porque ele não precisa nem de energia elétrica. E ele pode trabalhar em condições de esterilidade. Essa questão da energia elétrica é muito importante, né? Porque eu lembro da época do laboratório, muitas vezes caía energia, a gente ficava sem trabalhar muitas horas por conta da falta de energia, né? E você ficar sem pipetar por falta de energia é complicado, né? Muitas vezes você tem um prazo para entregar um resultado, enfim, e não dá para ficar esperando, né? Esse videozinho que eu coloquei no chat é bem legal, e eu vou colocar um outro do Pipette Max também. Então, o Eduardo está sem internet, viu? Tá, obrigado, João. Luiz, eu já vou para a sua pergunta, tá? Você levantou a mão, a gente já responde a sua pergunta. Pode responder, viu? Ok. Luiz Cardoso, você quer falar, quer escrever no chat? Fica à vontade para perguntar, por favor. Ô, Pedro, só na parte lá da Azenta, daquele equipamento lá que consegue dizer para a gente o nível do líquido dentro do tubo, será que tem como você voltar naquela... Tem. Na verdade, aquele equipamento não é... O equipamento não é... Vocês estão vendo a minha apresentação? Conseguem ver minha apresentação? Eu tô. Tá, então vou voltar lá. Esse equipamento aqui, ele não é da Azenta. Esse equipamento é da Beckman Coulter, tá? O que é da Azenta são os tubos acústicos. Ok. Os tubos que vão na placa embaixo do equipamento, de onde vão ser retirados os volumes inicialmente, tá? São esses aqui. Esse produto é o produto que a Azenta comercializa, fabrica e comercializa, tá? Tá, são os tubinhos, né? Tubos acústicos. E o equipamento é que usa o ultrassom lá para ler a quantidade de líquido, não é isso? Exatamente. Tá. E aí você mostrou uma imagem lá que parece que ele transfere o líquido para outro local, é isso? Isso, aqui. Isso é que eu não entendi muito bem. Essa figura aqui, ó. Se você observar aqui em cima, você consegue observar aqui em cima da figura um pontinho roxo? Esse pontinho roxo é um nanolitro que estava contido nesse poço aqui embaixo, ó. Então, o ultrassom ele vem por baixo do poço e ele, por frequência sonora, ele induz, ele faz com que o líquido seja transferido por indução daqui de baixo até aqui em cima, entendeu? Tá vendo aqui na figura direita, aqui, mais à direita aqui, ó? Já está mais cheio aí. Então, ele vai enchendo de nanolitro em nanolitro ali em cima, entendeu? Então, isso é um sistema de transferência de líquido, é isso? Isso, você transfere o conteúdo desse tubo acústico para o equipamento, para uma outra placa dentro do equipamento, entendeu? Você não precisa transferir tudo. É só para você fazer uma leitura, alguma coisa assim? Exatamente. Você pode transferir tudo ou pode transferir só uma parte do volume. Exatamente. Tá bom. Obrigado, Pedro. Respondida a pergunta? Sim, Pedrão, obrigado. Nada, obrigado a você. Mais alguma pergunta, pessoal? Jô, você quer fazer mais alguma consideração? Na verdade, se deixar, eu falo 3 horas, né? Na verdade, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei 2 vídeos para conhecer um pouco a operação, principalmente do Plate Master e do Pipette Max. E, por exemplo, no caso do Pipette Max, ele já tem um módulo que vem pré-programado para PCR quantitativo. Na verdade, para qualquer PCR, porque o PCR ele é muito padrão. Então, tanto para normatização de amostras, quando eu tenho que fazer normatização de concentração, quanto para PCR, o Pipette Max já vem com módulo pré-programado para isso. Então, tem um canal do YouTube da Gilson que tem vários vídeos que ajudam bastante isso. Se vocês quiserem daí maior informação, via Sinapse, pode falar comigo também, e aí a gente
indica o que a gente acha mais recomendável para vocês, levando em consideração sempre a aplicação e o orçamento. Obrigado, Jô. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais comentários? Quer fazer mais alguma colocação? Se quiser voltar que eu volte na apresentação para alguma informação, também pode pedir. O Luiz fez esse pedido agora há pouco. Fique à vontade. Jô, se quiser fazer mais alguma consideração, Por hora, para mim, está bom. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de todos. Fico muito agradecido por vocês todos terem despendido o tempo de vocês nessa quinta-feira friorenta aqui em São Paulo, ou onde vocês estiverem. E acompanhem sempre o nosso canal, que todo mês a gente apresenta um webinário novo sobre um novo assunto. Muito obrigado pela presença de novo e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Obrigado, Pedro.